Olá pessoal, novamente para quem não conhece, meu nome é Simone e essa é uma série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos no capítulo 2 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, e estamos em Romanos capítulo 2 e vamos continuar o nosso estudo. Vamos ler do 1 ao 10. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, o que podemos ver nesse trecho do 1 ao 10? Ele está falando de graça, de favor de Deus, e de juízo e de galardão, né? Então, eu vou explicar o que é galardão. Galardão é presente, é como se fosse um presente de Deus, né? É uma recompensa. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, se nós estamos fazendo o bem, estamos procurando glória, honra e incorrupção, então receberemos de presente a vida eterna. Receberemos isso de Deus. Agora, aqueles que estão fazendo o mal, né, que Deus derrama indignação e ira aos que são contenciosos, como disse o versículo anterior que nós lemos. Desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia, né? Tribulação e angústia aqui na terra mesmo, sobre toda a alma do homem que faz o mal, né? Isso é juízo. A palavra de Deus diz em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós que cremos e fomos batizados, somos salvos do juízo eterno por causa do favor de Deus. O favor de Deus é a graça de Deus, que enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós na cruz, nos livrar desse juízo eterno. Vamos continuar. Do 11 ao 20, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais
mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente em sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Então, o que ele está falando? Que Deus não faz acepção de pessoas. No momento em que Cristo morreu na cruz, Deus não faz acepção de pessoas. Basta crer, todos devem crer e serem batizados para serem salvos, né? Não é pelas obras da lei que nós somos salvos, não é pelo fato de cumprirmos os mandamentos que nós somos salvos, ou não é pelo fato de mantermos o nosso, vamos dizer, a nossa vida em dia que nós somos salvos. Né? Deus não faz acepção de pessoas, todos devem receber Jesus, né? E crerem que Jesus é o Filho de Deus, crerem que Ele morreu na cruz e ressuscitou para serem salvos. A Bíblia diz: os que praticam a lei hão de ser justificados. Não basta apenas ouvir, mas viver a lei. Né? O que a palavra de Deus está dizendo? Que os que praticam a lei hão de ser justificados por ela. A palavra diz em Tiago 1, 23 a 25, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte negligente, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Então nós temos que crer. Quem crê em Cristo, o primeiro passo é crermos em Cristo. Crermos que Ele é o Messias, que foi enviado para nos salvar, que o seu sangue derramado na cruz nos dá perdão e libertação dos nossos pecados. Então, o que acontece? É a partir daí que começa o Evangelho na nossa vida e que começa a palavra de Deus a entrar. Né? Não é a partir do Antigo Testamento, não é a partir da lei, mas a partir de Cristo. Né? Começa por Cristo, começa por Jesus. Então, quem crê em Jesus, a partir desse momento, Jesus, ele começa a dizer em João, ele diz para os discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se nós conhecemos, se nós recebemos o conhecimento e não praticamos, é o que Tiago está dizendo, você tem o conhecimento, você tem a palavra, mas você não pratica, você rejeita a palavra, então você é semelhante a um homem que se contempla no espelho seu rosto natural e contempla a si mesmo, logo se esquece de como era. Porém, se você atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nisso persevera, quer dizer, se você persevera na lei de Deus, né, e não é um ouvinte negligente, ou seja, você não ouve e logo depois deixa para lá, mas você faz aquilo que Deus está falando, então esse tal será bem-aventurado no seu feito.
Vamos do 21 ao 29. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, é o que nós estávamos falando, né? É inútil nós também dizermos que nós cremos em Jesus, que nós fomos salvos, que nós fomos batizados, e nós continuamos a simplesmente não dar ouvidos à palavra, né? Então ele diz: tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, incircuncisão não será reputada como circuncisão. Não será reputada como circuncisão? E a circuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgas porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Por isso, como eu estava falando, ele está dizendo que a circuncisão deve ser do coração e não deve ser do exterior, né? Deve ser a que é do coração, no espírito, não na letra. Então, no momento que entregamos a nossa vida para Jesus, por isso que eu disse, tudo começa em Jesus. Tudo começa quando nós cremos em Jesus, né? Nós não podemos viver a letra, mas viver Jesus e receber o Espírito de Deus, né? Então, cremos em Jesus, somos batizados, o nosso homem, nós vamos falar mais adiante melhor sobre batismo, né? O nosso velho homem morre e nasce um novo homem. Então esse novo homem, ele deve ser novo, deve ter um novo coração, né? E no espírito deve viver as leis de Deus, né? Isso não significa ignorar a lei e nem viver pela lei, mas devemos guardar os princípios que o Senhor deixa para a gente na sua palavra. E circuncisão, aqui eu quero só apenas deixar claro que circuncisão é para os judeus, né? É para quem é descendente de Abraão, aqui para quem é filho de Abraão. E nós vamos falar um pouco mais adiante, porque nós ainda estamos no 2º capítulo. É difícil explicar para quem não entende. Então, circuncisão é para os judeus e não para os gentios, ou seja, gentios gregos, romanos, brasileiros. Nós não devemos ser circuncidados. Vamos mais adiante. E nós vamos começar a entender a graça de Deus. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Nós vamos ver no próximo capítulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo seu favor, pela redenção, ou seja, pelo perdão que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, ou seja, para expiação pela fé no seu sangue, ou seja, Deus expia os nossos pecados pela nossa fé no sangue de Jesus derramado na cruz para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso está em Romanos 3, 23 ao 26. Então, pessoal,
Nós vamos começar a entender melhor nos próximos capítulos. E se inscrevam aí, curtam, compartilhem se vocês gostaram. E muito obrigada.